Bem-vindos a mais um programa TVBE Entrevista aqui pelo nosso canal 11.1 TVBE, portanto, para toda a região norte de Santa Catarina. Uma alegria estar aqui de volta, sempre com informações, novidades, também levando um programa mais leve, né? Que eu não trago desgraça. Ah, matou, morreu, para mim isso já não me vale muito. Aliás, nunca me valeu, nunca gostei de fazer reportagens na área policial, nunca. Também não sou muito do esporte, mas tenho acompanhado a trajetória do Jack, felizmente, né? Ontem ganhou um sufoco, né? Começou perdendo de 2-0, depois fez 3, depois 4, mas aí o outro time fez mais um terceiro, então ficou o placar 4-3. Para a torcida é maravilhoso, imagina vir num jogo de futebol com 7 gols, não tem que não goste, né? Bom, esse é o Jack. Tem agora também um projeto correndo aí nos bastidores do Jack, para que uma empresa que trabalha com essas questões de redes esportivas, enfim, né, no plano online, possa comprar, entre aspas, o Jack. Mas, Sérgio, o que é comprar o Jack? É assim. Eles pegam todo o processo, né, da empresa, Joinville Esporte Clube é uma empresa, certo, que toca o Jack, e compram 51%. O Jack, mesmo como hoje nós temos, como sociedade, né, do público, etc. e tal, fica com um pouco mais de 30%. Esse é o primeiro modelo que até agora eu conheço, pode mudar. Então, com 51%, eles podem e vão gerenciar todo o futebol, tudo. Eles vão contratar o técnico, vão contratar o gerente de futebol, toda a estrutura esportiva do Jack fica por conta desta empresa. O Figueirense fez isso alguns anos atrás, depois não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Hoje parece que as coisas estão um pouco mais equilibradas, mas eles mudaram a forma do negócio. Temos também hoje inúmeros outros exemplos bem-sucedidos. E você já ouviu falar, o Ronaldinho, o Ronaldo, né? O fenômeno, comprou um time, certo? A gente ouve falar isso. E a compra é exatamente nessa questão. Vai lá, pega o time em si, né? E começa a gerenciar, e a partir disso a marca começa a dar valor, etc. Falam muito também que agora o Santos será comprado pelo Neymar. É o que anda também aí, né, aí circulando. Por quê? O Neymar ganha, não sei se 30 milhões por mês, é uma fortuna. Então, sobra dinheiro, ele é um milionário e voltou para o Brasil, e não é só para o futebol, na minha opinião. O primeiro gol ele fez ontem. Jogou partidas do Santos, mas ontem ele fez o primeiro gol depois de muitos anos. E ainda foi um gol de pênalti, bem batido. Mas ele mantém aquela forma de jogar que é maravilhosa, né? É um craque a nível de mundo, não há dúvida. Enfim, Neymar pode ser que seja o dono do Santos, e será que o Jack terá um novo dono? É aguardar. A diretoria afirma que isso poderá ser divulgado, ou seja, depois do contrato assinado direitinho, até o final agora de março. Então tu vê, eu já passei pelo esporte, falei mal, não da polícia, né, mas da questão da violência, e agora vem a parte boa do programa. Nós vamos falar sobre um município muito querido, né, simpático, eu diria, aqui para Joinville e para toda a região, mas que a gente, quando passa por ele ou vai até ele, não imagina a transformação que ele está vivendo. É impressionante. Para isso, eu convidei o prefeito realizador desta grande mudança, de 2 mandatos, o Rodrigo Davi, que está aqui comigo para conversar sobre o que aconteceu, o que está acontecendo em Garuva e que ainda irá acontecer. Ele não se reelegeu, porque já tinha 2 mandatos, mas fez o seu sucessor, Tino Bittencourt. O nome dele não é Tino, mas todo mundo conhece como Tino. Para isso, eu dou as minhas boas-vindas aqui no programa, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Né? Obrigado. Alegria ter aqui.
Igualmente, igualmente. É sempre um prazer vir conversar aqui no seu programa e conversar sobre Garuva, uma cidade pequena que cada vez se torna maior e que tem uma dinâmica no seu desenvolvimento econômico, desenvolvimento do turismo, e com certeza ela terá em breve grandes impactos aqui na nossa região. E a gente vai entender tudo, mas antes, tu é formado em medicina, saúde da família, tu é um médico da família. Tu és natural de onde? Sou natural de Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha, lá no centro do estado, chamada Salete, perto de Rio do Sul. Conheço Salete. E a gente, minha mãe funcionária pública, ela é auditora fiscal, foi transferida aqui para essa região, e dali que veio essa proximidade com o município de Garuva. Então na verdade quem trouxe basicamente a família foi tua mãe. Foi minha mãe. Tu tinha que idade quando tu veio para cá? 5 anos. Então tu Salete só ficou na certidão de nascimento. Só ficou na certidão. A minha mãe, a família inteira de lá, e depois, quando ela prestou concurso, ainda existiam as exatorias. Que eram a fiscalização e a cobrança dos impostos. Exatamente. E hoje são o ICMS. Hoje é tudo... existe a nota fiscal eletrônica, né, Sérgio? Antigamente eram as exatorias, os postos de fiscalização. O coletor veio antes ainda. Exatamente. Então, a partir dessa transformação, a minha mãe foi deslocada aqui para Piraberaba. Lá na intendência em Piraberaba existia uma coletoria. Isso. E ela trabalhava lá, e logo depois foi transferida para Garuva. Lá existia um posto de fiscalização, e lá começa toda a minha história com essa cidade. E aí, a educação foi tocando, tua mãe, né, evidentemente proporcionando essa condição. Qual é o tamanho da tua família? Quantos irmãos? Eu tenho um irmão só. Só? O César. César. Não é médico? Não é médico, não. O que ele faz na vida? O César é um menino especial que a gente tem na família, e está com a gente lá, mora com a minha mãe até hoje, e a gente tem um amor de vocês. Um carinho enorme por ele. Muito bem. Bom, aí tu foi, disse assim, mas escuta, minha mãe é coletora, só trabalha com dinheiro, eu não quero mais saber de dinheiro na minha vida. Você é médico. Exatamente. São aqueles sonhos que a gente vai se desenvolvendo, se vocacionando durante a nossa adolescência, durante a idade adulta inicial, e isso foi um passo extremamente importante, com bastante dificuldade de encarar o período lá de vestibular, mas foi transposto. Eu sou formado na PUC do Paraná, e depois da formação eu já voltei para a terra, comecei a trabalhar em Garuva, comecei a trabalhar em Piraberaba, ali no Bethesda, em outras clínicas, e logo que teve a oportunidade eu prestei concurso público em Garuva, e hoje eu sou médico concursado da saúde da família lá do município. Bom, vida seguiu, tu estava estabilizado como médico, certo? Ainda mais nessa atividade que eu acho maravilhosa, né? E aí veio o caminho da política. Como é que isso aconteceu? Sérgio, um pouco difícil de contar essa história antes, de fato, se não contar no detalhe, né? De fato, essa vocação para ser médico eu tinha na minha vida, e tudo isso que aconteceu, estava eu lá na unidade de saúde, as pessoas gostavam muito do meu jeito de atender os pacientes, e foi quando, por participação popular, por chamamento popular, eu fui participar do Conselho Municipal de Saúde. E lá a gente participando, o Conselho Municipal de Saúde são, junto com a educação, os principais conselhos que o município tem, onde se delibera naquela reunião, junto com a administração pública, a gente decidir ações do entendimento geral. Ele é um órgão paritário, então tem setor público, privado e a população de maneira geral. Ninguém é dono do conselho. Ninguém é dono do conselho. Eu representava
o setor público. Eu era médico e eu estava lá representando. E a gente começou a sentir de mãos atadas pelas dificuldades que chegava até o conselho para as soluções propostas. Tu imagina, Sérgio, eu recebia as demandas da população. Que demandas eram estas? Demanda, dificuldade, as mais básicas possíveis. Que faltava médico, faltava enfermeiro? Faltava profissional, faltava medicamentos, a fila cirúrgica não rodava, a fila de exames e consultas não existia. A gente, só para ter uma ideia, liberava uma cota mensal de exames que nas primeiras horas do primeiro dia útil daquele mês, o médico pedia os exames durante o mês. Esse exame ele só era autorizado no início daquele mês, então no dia primeiro todo mundo que passou pelo aquele médico que tinha um exame para fazer um hemograma, ele tinha que ir lá carimbar com a secretária. E isso acabava em poucas horas. Sem contar as consultas de especialidade, exames mais complexos que são feitos na nossa regional, não rodava por toda a dificuldade Aí do esse SUS. povo vinha para Joinville. Esse povo viria para Joinville, né? Ambulância terapia. Ambulância terapia. Então, começou a chegar essa demanda, e a gente não via solução, até que em um determinado momento, um cara que era presidente de um partido lá, o MDB, que é o meu partido, me convidou para que eu me filiasse ao partido. Começou a gente conversar de política lá em 2013, 14, conversar de política, e eu me filiei ao partido político. E assim a gente foi discutindo o município politicamente, né? E Sérgio, e depois, no decorrer desse momento, houve o início da Lava Jato. Isso foi lá em 2015, a Lava Jato. Uhum. E eu estou fazendo uma viagem com a minha família para os Estados Unidos. Quando eu volto, eu reúno aquelas pessoas que a gente discutia política, que eu era um possível pré-candidato em 2016, que eu não queria... Prefeito. A prefeito. Não a vereador. Não a vereador. Que eu abortaria a missão de estar sendo candidato por todo esse momento político difícil que o Brasil passava naquele momento, que talvez não valesse a pena a gente lutar sozinho para uma melhoria. Isso se passou, mas mesmo assim eu deixei a minha pessoa à disposição para que a gente continuasse a falar de política, continuasse a falar em ações de melhoria. Mas aí a pressão veio dentro do partido. A Sérgio, população começou a dizer, não, tu vai ser candidato, tu vai ser candidato. Então foi uma geração espontânea. Não foi tu que disse eu quero ser. Foi uma geração espontânea, Sérgio. Daí isso foi evoluindo, a gente se reunia com 5 partidos, 6 partidos que se juntaram para tentar fazer um candidato denominador comum daquele grupo. Uhum. E foi, até que no último dia, Sérgio, para que lançasse candidatura, antigamente era 180 dias, em 2016 era 6 meses antes, né? 6 meses antes. O partido tinha que apresentar a chapa. A chapa, eu faço a minha saída como funcionário público e como um pré-candidato ao meu partido. Então tu fez 2 coisas, tu pediu licença como médico e já automaticamente sou candidato. Era uma quinta-feira, Quem era o teu vice? 4 horas. O Plotino, o seu Tino Bittencourt. Já na época, primeiro mandato? Primeiro mandato. E como é que tu pegou ele nessa corrida? Aí o seu Plotino, o seu Tino também participava. O seu Tino era do PR e hoje PL. Lá naquela época fazia parte desse grupo. Existiam outros nomes que eram para ser candidatos. Só que seriam candidatos a vice na chapa. E aqueles nomes, Sérgio, não agradava a maioria. Quando foi, e o nome do seu Tino
foi o consenso para aquela. Mas isso foi um trabalho já teu como candidato. Já. Eu quero o vice o Tino. Sérgio, para falar, não foi assim. A gente saiu com a missão de definir o candidato do MDB, que era a cabeça de chapa, e foi consenso o meu nome. E o PL tinha a missão de ter dentro do grupo deles um consenso de um candidato para estar na chapa do MDB. E lá na época existiam outros candidatos. O seu Tino não era a primeira opção daquele. Mas se destacou, reuniu e foi o. Deu certo e foi a chapa formada. E a gente, naquele momento, tinha o prefeito que poderia ser candidato à reeleição, tinha o prefeito anterior que era candidato novamente, e a nossa chapa que a gente iria lançar, e mais um quarto candidato que existia também. Então, aí deu tudo certo. Aí tu virou prefeito, se reelegeu. Agora a gente vai sair da política e vamos entrar na questão, não é de sair da política, né? Mas deixando a questão das eleições, das composições, mas nós vamos falar agora sobre crescimento de Garuva, que é o mais gostoso, né? Que é o que a pessoa deve estar em casa pensando. Mas estão falando o que aconteceu com Garuva, o que ele fez em Garuva. Bom, sabes, não sabias, provavelmente, que toda a distribuição da Samsung no país está em Garuva? Você sabia que tem um terminal, tem a terminal do Petrobras, né, que todo mundo conhece, né? Terminal que o navio lá de petróleo para, né? A monoboia que a gente conhece. Também tem agora essa mesma monoboia de gás lá em Garuva, que vem com navios imensos. Também não sabia. Você imagina que Garuva não cresceu economicamente? Eu vou revelar também, quem vai revelar ele, o número. E o número de habitantes? Você tem noção como é que está hoje em Garuva? Tudo isso a gente vai continuar nessa boa conversa com o ex-prefeito, né? Mas hoje ainda presidente da Amunesc, certo? E também o secretário, né, de gabinete, chefe de gabinete do atual prefeito, que é o próprio ex-prefeito. A gente já volta depois de um instantinho só.